com violão nada a ver, certo? O nome do meu testemunho de hoje: que tipo de pai você é? Meu pai, há pouco tempo atrás, eu fiz um vídeo aí agradecendo a educação que ele me deu. Meu pai era um cara, um polícia militar. Quem conheceu meu pai sabe a fera que ele era. Aí a minha convivência com ele, né? A minha convivência com ele, eu vou até dizer que não, porque minha convivência, porque eu fui morar na casa dos avós. Não tenha sido assim um bebê do vovô e da vovó, mas a minha mãe, quando ela me concebeu ao mundo, ela não tinha como me amamentar, então eu fui enviado para casa da minha avó porque eu tinha uma mãe de leite. Aí passaram-se os tempos, as coisas foram ficando complicadas. Aí alguns tios meus que tiveram que sair de Teresina, né, para galgar outros lugares para morar. Terminei que ficando sem meus avós. Mas antes disso acontecer, tudo isso acontecer, meu pai, ele era polícia militar, era não é, e eu fui requisitado, né? Fui requisitado a voltar a morar com meus pais. E a convivência lá não era muito boa não, porque eu tinha uma avó que não era muito bem, né? A minha mãe sofria demais com isso, né? Ela cuidava da minha avó por parte de pai. E pessoal, na minha infância eu apanhei demais com e sem motivo. Apanhei com e sem motivo. E na escola também era muito complicada a convivência, porque eu já tinha assim, um sentimento de revolta, né? Já tinha um sentimento de revolta de dentro de casa, e na rua apresentava também a mesma coisa. Lembrando que o nome desse testemunho é: que tipo de pai você é? O meu velho, a gente morava ali. Antigamente o bairro era chamado, como é que era o nome do bairro, meu Deus? Era na zona, lá é chamada zona, sabe? A zona norte. Então, eu não lembro muito do bairro. Eu sei que o bairro que nós fomos morar posteriormente, bairro Vermelha, a Avenida Barão de Gurgué, próximo ali ao centro administrativo, os prédios, uns blocos de prédio muito bonito. Antes não tinha, era chamado de praia, né? Tinha um rio Parnaíba, era água, nossa, cristalina, límpida demais. Esses prefeitos vagabundos que hoje governam essa cidade, eles são uns merda, certo? Mas como o nome do meu testemunho é que tipo de pai você é, o meu pai era assim. Me tratava de manhã, no café da manhã era porrada. Antes do almoço, depois do almoço, meu nome era porrada. E no estudo também tomei-lhe porrada. Minha mãe me batia, mas toda vez que ela ia me bater, ela falava assim: meu filho, eu lamento, sei que você apanha demais do seu pai, mas você tá errado, então tome-lhe porrada. E eu fui criado, eu creio ainda que no regime militar, porque no regime militar era tome porrada. Isso, pra mim, me gerou uma revolta interna, porque meu pai dizia assim: se tu apanhar na escola, aqui dentro tu apanha também, porque se eu souber que tu apanhou, tu apanha mais aqui. Então eu tratava de ser o cara mais ferrenho da escola. Eu tratava de ser, se bem que dentro de mim, lá no fundo da minha alma, tinha assim um sentimento de amor ao próximo. Eu lembro que nós estávamos ali na parte central de Teresina. Minha mãe tinha acabado de receber o ordenado dela, nós saímos para fazer algumas compras, né, um presente para mim.
Aí aconteceu que ela comprou ali um sorvete e próximo de mim, a distância de uns 2,5 metros de distância, um garotinho ficava ali olhando pra mim, paquerando, olhando. E eu senti que ele tava com fome. Eu peguei uma parte do meu sorvete, não falar todo, né? Peguei só um pouquinho, comi ali um pouquinho, apresentei o sorvete para ele, ele veio, tomou o sorvete, minha mãe olhou para mim e disse assim: meu filho, que coisa mais bonita. Então não foi assim uma coisa que eu cheguei perto da minha mãe e perguntei se eu podia dar. Eu cheguei de livre e espontânea vontade e dei o sorvete para um garotinho menor que eu. Acho que na época eu tinha na faixa de 7 para 8 anos de idade. E isso foi muito bom. Foi muito bom, porque apesar de dentro de casa haver muita discórdia, não porque minha mãe não faria, nem fez, levantar contenda dentro de casa. Meu pai era muito contendioso, ele estava brigando, qualquer coisinha ele estava reclamando, discutindo, xingando todo mundo. Meu pai, por várias vezes, ele falou que ele ia me pegar na cadeia, certo? E eu te pergunto hoje, que tipo de pai você é? Porque esse negócio de pai ficar comprando celular da moda, tênis de marca, roupa cara, passando a mão na cabeça dos erros do teu filho, forçando teu filho a fazer o que ele não quer, eu te pergunto, que tipo de pai você é? Eu quase virei um assassino, sério. Eu quase virei um assassino, quase virei um traficante. Aos 12 anos eu abandonei tudo, porque meu pai me chamou de vagabundo com 12 anos. Aquilo ali foi muito forte. Eu perguntei se ele podia me dar dinheiro para ir pro cinema, porque eu via ele como, mesmo com tanta ignorância, e do jeito que ele me tratava, eu via assim, achava que ele gostava ao menos um pouco de mim. E eu fui crescendo e eu não fui achando nada dentro dele a meu respeito. Como eu disse, eu estava com 12 anos. Aí ele falou assim, eu falei: pai, eu quero ir pro cinema. Aí ele disse: vem cá, eu vou te ensinar como é que vai pro cinema. Sentei na cadeira, ele falou: quando eu quis ir pro cinema, quando eu quis ter as minhas coisas, eu fui trabalhar. Eu fiquei, pô, eu era criança, né? Aí ele falou assim, pra terminar a história, ele disse: você quer ir pro cinema? Vai trabalhar vagabundo? Que eu não tô aqui pra sustentar vagabundo, não. Eu cheguei pra minha mãe: mãe, não vou mais pra escola, não. Eu vou arrumar um emprego, vou arrumar um serviço. Meu pai tá me chamando de vagabundo. Ela ficou muito chateada. E eu pisei firme no chão e fiz o que eu falei. Saí da escola. Eu fui trabalhar porque eu não sou vagabundo, não. Certo? E continuei apanhando. Apanhei dos 14 anos, apanhei dos 15, apanhei 16, apanhei aos 17 anos. Trabalhava de dia, estudava de noite, ia para as festas,
conseguia ter paz dentro de casa, não dormia à noite, ele não deixava. Sem falar outras coisas que acontecia que não é interessante comentar. É um testemunho, mas não é interessante comentar porque muitas coisas aconteceu. Quando eu arrumava briga na rua, eu mesmo resolvia, não trazia problema para dentro de casa. Não tinha papai para resolver, porque apesar de ele ser policial militar, ele dizia assim: tá pensando que eu vou resolver problema teu porque eu sou militar? Não vou resolver problema teu não, é mais fácil te botar na cadeia e te dar uma surra de cacetete. Eu, legal. Então, o pai que eu tinha dentro de casa, ele, pra mim, era uma pessoa como um cara que eu via na rua, mas era meu pai, certo? Era meu pai. É meu pai que ainda tá vivo. E sabe essa questão do ódio? Como é que eu trato isso hoje? Pô, tem que aprender a liberar perdão. Apesar de muitas coisas se passaram. Não me julgo o melhor cara do mundo, não. Não sou não. Tive tudo para ser o melhor cara do mundo. Eu tive muitas namoradas de condição financeira boa. E eu poderia ter me agregado a elas. Namorei até com a delegada da Polícia Civil. Só que eu nunca tive o espírito de querer crescer no que é alheio, não. No suor dos outros, não. Hoje eu sou um homem transformado por Deus. Porque quando eu completei, não lembro se foi os 16 ou foi os 17 anos, meu pai falou: eu não te quero mais aqui dentro não, pode caçar seu rumo. Aí eu pensei: pô, bicho, eu vou pra onde? Caçar meu rumo. Eu tinha assim um apoio da minha mãe que era muito bacana. Minha mãe me apoiava não porque ele fazia o que ele fazia e achava que ela fosse acobertar os meus erros. Minha mãe não acobertava os meus erros. Minha mãe também me tratava de uma maneira, conforme eu ia crescendo, ela ia me tratando de uma forma bem diferente. Faz falta, mãe. Eu tava conversando com a minha avó. E minha avó falou assim: meu filho, como a sua mãe faz falta. Aí eu fiquei pensando, por que a vida não, por que Deus faz essas coisas? Porque às vezes Deus acha de entristecer a gente. Porque eu sei que também tem muitas pessoas com testemunhos bem diferentes. Mas cada um tem uma dor diferente da minha, né? Eu não posso dizer que eu sou o melhor homem do mundo, mas hoje eu busco a cada dia melhorar alguma situação, alguma parte de mim que está defeituosa. Isso chama-se de polícia de Cristo. Os polícias de Cristo têm que se autopoliciar. Meu pai é policial militar. Uma vez a gente se pegou lá. Algumas vezes ele quis bater na minha mãe. Eu puxei um facão que tava na despensa. Cara, faz cada coisa. Puxei um facão de 12 polegadas, do tamanho do meu braço. O negócio era bem triste lá em casa. Minha irmã também passou maus bocados. Mas quer saber de uma coisa? Serviu. Aos trancos e barrancos. Eu lembro que era escoteiro sênior.
lá em Teresina. Nossa, como eu achava bacana sumir de casa, passar 3 dias dentro do mato com os caras tudinho, a gente fazendo campana, fazendo acampamento, comendo pão bolorento. Era bacana. Meu pai disse que eu nunca ia me prestar pra nada. Esse cara não vai prestar pra nada. Hey, brother. Uma vez eu falei pro tio meu, eu sou muito mais do que os teus olhos podem ver. E eu sou muito mais do que os olhos de qualquer pessoa que olhar pra mim pode ver. Porque dentro de mim, Deus plantou um amor. Se revoltar com as pessoas, a gente se revolta. As pessoas nos decepcionar, decepciona. Não precisa você chegar direto e dar perdão pra ela. Não, eu vou te perdoar, porque a pessoa vai achar que você é autossuficiente. Quem é esse cara pra liberar perdão pra mim? Não sei o quê. As pessoas também são muito egoístas. Então, faz uma coisa da maneira certa. Libera perdão pro seu inimigo. Se você não quiser receber, deixa que Deus trata com ele. Minha mãe faz muita falta, gente. Não existe, não estou tirando as outras mães não, mas não existiu e nunca vai existir uma mãe, poxa, mais dedicada que a minha foi. Minha mãe aguentou meu pai até o último dia, até o último fim. Tem umas bobonas aí, porque se acha bonita, se acha linda. Ah, não vou ficar com esse cara porque esse cara... Não, você é muito uma covarde, certo, dona? Você é muito uma covarde. Você não passa, sabe o quê? De um traste humano. Minha mãe aguentou um cara até o último dia dela. Todo mundo falava, separa, socorro. Sai fora desse cara. Sai fora, separa. Não, eu não vou sair fora porque eu não quero ser mulher falada. Ó, que honradez, hein? As mulheres de hoje em dia não querem saber de casamento, não querem saber de compromisso. Conhece um aqui, aí vai levando bronha de um aqui, de outro acolá, de outro acolá. E ela acha que tá abafando. Coitada. Nem imagina como é que o nome dela na ficha de Jesus está crescendo. Aí depois reclama que as coisas estão indo ruim, tá indo mal, não sabe o que está acontecendo, ninguém quer ficar comigo. Não se respeita. O problema das mulheres de hoje é que não se respeitam. Foi muito ruim o que eu passei com meu pai. Saí de casa, aprendi coisas na rua, fiquei na casa dos meus avós, voltei para casa, minha mãe estava muito doente, saí de casa de novo, fui para casa dos meus avós, não me aceitaram mais, saí da casa dos meus avós aqui em Brasília, fui morar de aluguel, certo? E Deus fez obra na minha vida, faz, me usa, trata comigo quando eu estou errado, manda eu tratar com os outros quando os outros estão errados, escuta quem quer, obedece quem quer, vai. Isso é questão do caráter do ser humano. Cada pessoa tem sua filosofia de vida, né? Eu não trato a minha vida com filosofia. Eu paro para escutar Deus. Deus falar, vai lá e faz isso. Doa quem doer. Eu vou lá e faço isso. O que Ele mandar. Em 2005 eu atropelei um menino ali na 414. Eu vinha sentido posto de gasolina 414, um mercadinho ali próximo ali, num edifício, seguindo em linha reta. À margem da minha direita tinha um veículo parado no edifício de moradores. Por trás do carro, e saindo a criança correndo.